Passou 3 minutos do combinado. Segue o baile. Beleza. Vimos a questão do endereçamento IPv4, a questão das classes, da máscara, como descobrir o endereço de rede, endereço de broadcast, primeiro e último endereço válido. Agora a gente vai falar, vimos os tipos de mensagem, unicast, multicast e broadcast, e aí a gente vai falar um pouquinho de segmentação de rede. O que acontece? Normalmente a gente tem redes muito grandes. Por exemplo, aqui, tem uma rede, passou pelo meu roteador e depois isso aqui é tudo uma única rede. Tá? E à medida que essa rede vai crescendo cada vez mais, a chance de eu ter um domínio de broadcast muito grande torna a minha rede capaz de perder desempenho. Né? Então, o que acontece? Com redes muito grandes, com domínios de broadcast muito grande, o desempenho da minha rede começa a cair. Tá? Por quê? O que é um domínio de broadcast? Toda mensagem de broadcast ela vai passar por todos os dispositivos, todos os hosts, até chegar no roteador. O roteador ele não retransmite, ele não encaminha essa mensagem de broadcast para outra rede. Mas se eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo com 4 switches. Vamos pensar lá no IF. Se a gente pegar lá, imagina se a gente pegasse toda a rede do IF. Tivesse um roteador que viesse da internet e o resto ia tudo numa única rede. Tem alguns tipos de serviço, por exemplo, todo serviço de comunicação, o protocolo ARP, ele vai mandar mensagem de broadcast. Por exemplo, eu preciso copiar um arquivo de um computador a outro. Se eu não sei o MAC daquele computador, eu vou mandar um ARP para broadcast para toda a minha rede perguntando qual é o endereço MAC daquele host que eu quero alcançar. Todos os hosts dentro do IF iam receber essa mensagem. Serviço DHCP. O serviço DHCP, quando a gente liga o computador e ele está configurado para obter o IP automaticamente, ele vai mandar uma mensagem de broadcast perguntando se existe um servidor DHCP e qual IP que ele pode pegar. Todos os hosts isso iam chegar também, iam chegar essa mensagem de broadcast. Vocês concordam que isso... E aí o que acontece? Numa mensagem de broadcast, mesmo o host não sendo o host que deveria receber aquela mensagem, ele precisa processar aquela mensagem, ele precisa abrir aquela mensagem e ver o que está sendo requisitado. E aí ele vai ver, esse IP não é o meu, eu não sou servidor da HCP, só não vai responder, mas ele vai ter que processar. E com isso o que vai acontecer? Vai ter um tráfego muito alto na minha rede. Então, ele te segmenta essa rede para que ela torne menor esses domínios de broadcast. Afeta muito, né? Tu vai ter que parar de enviar alguma coisa para processar aquilo lá. Então, por exemplo, aqui ele está mostrando uma rede com 400 usuários. Tá? Aí, o que ele coloca como solução? Dividir em 2 redes. Fica 200 usuários para um lado e 200 usuários para outro. Eu peguei uma rede, ele tinha uma rede 172.16.00 e eu criei 2 redes, 172.16.00 e 172.16.10. Tá? Então, com /24, então eu dividi em 2 redes. Então, metade dos broadcasts já caiu, né? Então, já diminui bastante. Então, quais razões de segmentar uma rede? Primeiro, para reduzir esse tráfego total que a gente vai ter, e com isso melhora o desempenho. Além disso, também permite que o administrador de rede implemente algumas políticas de segurança, né? Como, por exemplo, quais subredes podem ou não se comunicar com quais outras subredes? Ou quais subredes podem acessar determinado serviço ou não? Né? Então, tu consegue fazer isso. E essa segmentação ela pode ser feita por localização, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um roteador e cada andar do prédio ele foi criado um segmento de rede, uma rede diferente. Também pode ser feito por grupo ou função. Então, por exemplo, eu tenho lá na minha empresa e eu dividi para cada área, né, para cada função que eu tenho. O pessoal que trabalha na administração faz parte de uma rede, o grupo de alunos lá, outra rede, de contabilidade, outra rede, de recursos humanos, outra rede. Porque a tendência de aluno se comunicar com aluno é muito grande.
de um usuário da administração trocar arquivos, se comunicar com outro usuário do mesmo grupo, trocar arquivos entre eles é muito grande. Então, a comunicação principal vai acontecer nesse segmento. Quando ele for acessar a internet, vai vir para cá, mas dificilmente, por exemplo, alguém da administração vai precisar acessar um host lá de alunos. Então, não tem o porquê, né, ter isso. E aí eu posso ter esse controle, por exemplo, aluno não consegue acessar nada disso aqui, só consegue acessar a internet. Agora, a contabilidade consegue acessar lá os recursos humanos para poder fazer o pagamento lá para os professores, por exemplo. Então, tu consegue criar regras nesse sentido. E também eu posso fazer uma divisão por tipos de dispositivos. Por exemplo, os servidores vão estar numa rede, as impressoras vão estar noutra, os hosts vão estar noutra. Eu poderia dividir dispositivos móveis numa rede, dispositivos desktops noutra, né? Ou dispositivo, e aí, né? Tem vários outros tipos aí de segmentação que pode ser feito, mas com isso a gente consegue segmentar essa rede e criar regras aí também para se trabalhar. Isso é tranquilo, né? Questão de sub-redes IP. Então, a questão da sub-rede, utilizando o limite do octeto, aquilo que a gente já tinha trabalhado, é muito tranquilo quando eu trabalho com as máscaras padrões, que são essas aqui, 255.0.0.0, 255.255.0.0, 255.255.255.0, barra 8, barra 16, barra 24. Por exemplo, quero dividir uma rede que tem o IP 10.0.0.0 barra 8. O que eu posso fazer ela? Eu posso dividir, por exemplo, usando barra 16. Ficar 10 barra 0 barra 0 barra 0, 10 barra 10.1.0.0, 10.2 e assim por diante. Então, vai até o 10.255, minha rede. Usando barra 24, 10.0.0.0 barra 24, 10.0.1, vai até o 10.255.255.0. Quando a gente trabalha isso dentro do limite do octeto, é bem tranquilo. É a mesma coisa que eu vou falar para vocês. Olha, eu quero que vocês peguem a rede, peguem o endereço 192.168.0.0 e vocês criem aí 4 redes. Vou usar um barra 24 aqui. Então, eu posso fazer lá 192.168.1.0, 192.168.2.0 e 192.168.3.0. Criei minhas 4 redes, cada uma delas com 254 hosts. Isso é bem tranquilo de fazer, né? Tranquilo de entender. Agora, quando a gente tem uma sub-rede dentro de um limite de octeto, então, por exemplo, eu tenho um barra 24 e eu vou subdividir essa rede em redes menores. Então, por exemplo, eu vou colocar um barra 25 e eu vou dividir, então, uma rede que tinha 254 hosts, eu vou dividir em duas, cada uma vai ficar com 126. Se eu colocar um barra 26, vou criar 4 sub-redes com 62 hosts. Aqui, quando ele está transformando a máscara, olha lá, ele pegou 255, 255, 255, 128, que é um barra 25. Esse barra 25 quer dizer o quê? Eu tenho 25 bits 1 na minha máscara. Ainda me sobrou 7 bits 0. Aqui era a máscara padrão, no limite do octeto. Eu peguei um bit emprestado. Quantas vezes eu posso ter? 2 elevado na n. Só que agora o n é o número de bits 1 que eu peguei emprestado. Se eu peguei um bit 1, 2 na 1, 2. Então, tenho duas redes. Com quantos hosts? 2 elevado a 7, 128, menos 2, 126. Barra 26, pego 2 bits emprestado, 2 na 2, 4, 4 sub-redes, 2 elevado na 6, 64, menos 2, 62. E assim por diante. Tranquilo? Sim, o Lucas balançou a cabeça lá.
Aqui ele tem dois vídeos, tá? Aqui ele tem um vídeo que ele fala do número mágico, tá? Esse vídeo é bem legal e eu vou fazer esse número mágico usando esse exercício aqui do Packet Trace. Tá salvo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Não vou precisar reiniciar minha máquina. Tem que reiniciar minha máquina, senão o Packet Trace, não sei o que acontece que ele não abre. Mas vamos fazer aqui, vamos fazer por aqui, não vou fazer no Packet Trace, então. Tá? O mais interessante é isso aqui. Tá? Eu tenho a seguinte rede, tá? Eu tenho uma rede que tem um roteador e ele se liga a um provedor de serviço e a uma outra rede. Ele tem três redes, tá? Deixa eu pegar aqui. Pessoal, eu já reconecto, eu só vou reiniciar a máquina para poder abrir ele de novo aqui. O exercício fica mais fácil de vocês visualizarem. Só um pouquinho, tá? Beleza, professor. Não saem daí. Ok. Mas me repara só uma coisa. O cara é monster, né, meu? E tá gravando, tá ligado, né? Uhum. Isso aí parece aqueles aliens do Ben 10. Só queria dizer que isso tudo aqui foi ideia do Lucas, professor. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. Estou sendo ameaçado de morte. Negativo, eu posso provar. Nos vemos no tribunal. Apaga essa gravação depois, professor. Eu nem vou falar o que o Wallace disse aqui enquanto o senhor tava fora, hein, professor? Eu também vi. Isso aí se chama mentira, tá? Calúnia e difamação. Tá mutado, professor? Tá Aí, mutado? beleza. Agora sim. Vamos lá. Estão vendo? O exercício é o exercício 11.5.5, tá? Então, a gente tem essa rede aqui, é onde a gente vai configurar esse roteador. Esse roteador ele faz uma conexão serial, uma conexão com o provedor de serviço, né? E ele tem duas redes locais, uma rede LAN A com 50 hosts e uma rede LAN B com 40 hosts.
e a gente precisa configurar, descobrir quais são os endereços que a gente vai utilizar, tanto no cliente do roteador cliente, né? Como os switches LAN A e LAN B, e também o PCA e o PCB. Né? O demais aqui já está tudo configurado. Então, primeiro, a gente vai projetar um esquema de endereçamento IPv4, configurar os dispositivos e testar e solucionar os problemas de rede. Tá? Nessa atividade, você irá criar uma sub-rede da rede cliente em várias sub-redes. O esquema de sub-rede deve ser baseado no número de computadores hosts necessários em cada sub-rede. Então, está aqui. Tem 50 aqui e 40 aqui. Além de outras considerações de rede, como futura expansão de host na rede. Depois que criar um esquema de sub-rede e concluir a tabela, preenchendo os endereços IP do host e de interfaces ausentes, você configura os PCs, os comutadores, que são os switches, e a interface do roteador. E após, vocês vão pingar para testar. Então, o que ele diz? Aqui nesse cenário, você é um técnico de rede atribuído para instalar uma nova rede para um cliente. Você deve criar várias sub-redes do espaço de endereço de rede, 192.168.00/24, para atender aos seguintes requisitos. A primeira sub-rede é a rede LAN A. Você precisa de, no mínimo, 50 endereços IP de hosts. A segunda sub-rede é a LAN B e você precisa de 40. Você também precisa de pelo menos 2 sub-redes adicionais não utilizadas para futura expansão. Então, ele já está se programando para a gente ter 4 sub-redes e 2 vão ser utilizadas para depois. Olha lá. Tenho... Então, eu tenho o quê? A LAN A, 50 hosts. Aumenta um pouco a fonte, professor. Aumenta. Tá. LAN A, 50 hosts. LAN A. E LAN B, 40 hosts. A gente precisa de 4 sub-redes. 4 sub-redes. A gente tem a rede 192.168.0.0/24. Tá? /24. A minha máscara é 255.255.255.0. Essa é a minha máscara que eu tenho. O que eu quero fazer? Eu quero 4 sub-redes. Quantos bits eu tenho que pegar emprestado da porção do host para me criar 4 sub-redes? Eu uso a fórmula 2 elevado na n. O n vai ser igual ao número de bits 1 emprestado. Para mim ter 4, tem que ser maior ou igual a 4. Quanto que vai ser meu n? Mínimo 2. 2, né? 2. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 255, 255, 255, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui é a minha nova máscara. Se aqui eu tinha /24, aqui eu tenho um /26. Correto? Sim. Positivo. O /26 é 255, 255, 255, 192. 128 mais 64. 192. Vamos fazer o teste. Será que essa máscara comporta esses requisitos aqui? Olha lá, eu tenho aqui 2 na 6. 2 elevado na 6 menos 2. Quanto que dá? $62. 62, né? Dá 64 menos 2, 62. 64. Comporta, quer dizer, posso ter 64 hosts com essa máscara. Comporta os meus requisitos de eu ter 50 hosts na LAN A e 40 na LAN B? Sim, né? Positivo.
E ainda me sobra, a questão de eu poder ampliar minha rede, né? Ainda me sobra 14 hosts na A, 24 na B, né? Então ainda tenho como eu ampliar essa rede. Tá? O que acontece? Ele diz, a primeira rede tem que ser para LAN A e a segunda rede para LAN B. Qual é a primeira rede que a gente tem? Aqui, Ponto né? 1, final. Olha lá, aqui, né? A primeira rede é o quê? 192.168.0/0. Isso aqui agora é barra 26, tá? Não esqueço, é barra 26. Como que eu sei qual é a minha próxima rede? Um 92.168.1.0. Não. Eu tenho essa rede aqui e eu disse que eu vou dividir em 4 sub-redes e a minha rede tem 64 hosts. Ponto 0.1 o final, não é? O host não tem que ser 1. Se eu dizer que a minha próxima rede é o 92.168.1.0, Ponto 0.1. Ao contrário, não é? Não dá por causa da máscara de subrede. isso, né? O que vai acontecer? Ali eu vou ter 254 hosts, não é o que eu quero. Tem que descontar os 64 volts. Isso, o que eu vou fazer? Esse 64 aqui é o número mágico. Tá? É o número mágico, que ele pode ser descoberto dessa forma aqui, ou ele poderia ser feito o quê? 256 menos o último octeto da máscara lá, ó. Menos 192. Isso aqui dá 64, né? Isso que a gente chama de número mágico. O que eu vou fazer agora? Eu estou trabalhando no último octeto da minha máscara, então a 192.168.0 não vai mudar nunca. Qual vai ser a próxima rede? Soma 64. 0 mais 64? 64. Barra 26. Ah, 26. A terceira sub-rede? 192.168.0.1.28. Barra 26. A quarta? 192.168.0.1.92. 92. Se eu somasse mais 24, ia dar quanto? Mais 64? 256. 256. Não pode, né? Daria para montar uma quinta rede ainda. Não. Com 8 bits eu só posso chegar ao valor de 255, né? Positivo. Então, Só uma pergunta, professor. Oi? Pode concluir aí, depois eu pergunto. Pode concluir. A última é 26 também, né? Barra 26. Barra 26. Desculpa, eu botei barra 24. Barra 26. Pode concluir que eu pergunto. Essas aqui são as 4 sub-redes que a gente criou. Diga, Wallace. Da onde aqueles 256 saiu ali para dividir o 192? 256 é o 2 na 8. Tá? 2 na 8 é 256. 8 bits da máscara. Isso, 8 bits. Tá? 8 bits. É 256, Wallace, porque é contado de 0 a 255. Isso. 0 conta 1, então é 256. Endereços válidos. Tá, entendi. Tá? Mas você vai pegar 256 menos o valor de lá. Por exemplo, se eu pegasse se eu quisesse 8 redes, tá? 8 redes ia ser um barra 28. O barra 28 daria 224, 240. 240, ia dar 256 menos o 240 ia ser 16. Ia ser a primeira rede 0, a segunda rede 16, 32, 48, 64 e assim por diante. A primeira rede ali, o endereço da rede é 0.0 e tem o endereço do broadcast é 192.168.0.63. Isso, agora então já vamos fazer isso aí, ó, tá? O que acontece? A gente tendo todas as sub-redes aqui, ó, qual vai ser o endereço de broadcast dessa primeira sub-rede? É um número inferior
ao primeiro número da rede seguinte. Isso. 063. O broadcast da segunda subrede. 127. A terceira subrede. Vai lá, Flávia. Taxou. Flávia. Taxada. Vai, entregou. Ah, Já. Quinta-feira já saiu para noite. tá aqui, ó, ela. 190. 191. E da quarta subrede. Ué. 255. Entendido? Viu, Wallace? Fechou os 255 lá. Tá? O que ele diz então aqui? Ó? Aqui ele faz várias perguntas que foi o que a gente trabalhou ali na resolução do exercício, tá? Aqui ele vai mostrando aqui, ó, o que é o barra 25, o que é o barra 26, tá? Ele fala várias coisas aqui, e aqui é o que a gente fez aqui para descobrir essa rede. O endereço de rede, o prefixo, né? E a máscara, que é aquela lá, tá? Aí ele diz, ó, atribua a primeira subrede a LAN A, que é essa aqui, tá? Use o primeiro endereço de host para a interface do Custom Router conectado ao switch LAN A. Use o segundo endereço para o switch e certifique-se de atribuir o endereço do gateway para o switch. E use o último endereço para o PCA. Tá? Então, vamos lá. Vou deixar isso aqui. Vou abrir o roteador. Tá? Vou abrir o roteador. Já vou configurando, tá? Já vou configurando aqui. Depois ele só pede para a gente criar uma tabela, mas eu já vou configurando. Então, eu vou pegar aqui. Peguei o roteador. Enable. Vou dar um show IP int br. Show IP int br. Olha lá, eu tenho a giga 00 que não está configurada, a giga 01 que não está configurada e a serial 010. Tá? Obviamente que aqui, olhando ali, eu não sei qual é a LAN A. Eu vou olhar a interface aqui, ó. Se eu clicar aqui. Era para ele me mostrar, não está mostrando, mas aqui é a giga 00, tá? Isso aqui é a giga 00. Então, eu vou configurar. Conft int giga 0/0 IP address, o primeiro endereço dessa rede aqui, qual vai ser? 92.168.0.0? Não, esse é o endereço da rede. Ponto 1. 0.1. Máscara 255.255.255.192. Tá? Cuidem isso. 192 a máscara. Shutdown. Tá? Configurei a primeira interface do roteador. Aí ele diz: configure a interface do switch com o endereço o segundo endereço da rede. Enable conft int VLAN 1 IP address. Qual é o segundo endereço? Ponto 2, eu tenho até medo de responder. 2. Não tenha medo de falar. Máscara 255.255.255.192. No shutdown. E ele diz para não esquecer de configurar o gateway do switch. IP default-gateway. Qual vai ser o gateway do switch? Ó. Para o switch sair, ele vai sair por aqui. Qual é o IP que está nessa interface aqui? É o ponto 0.1, final, não é? 0.1. Beleza. E ele diz que o último endereço para o host do PCA. Qual vai ser o último endereço? Ponto 3? Não, último.
Ó, 62. Ah, 62. aqui é o de rede, aqui é o de broadcast. Qual é o último endereço? 62. 62. Máscara, final 192. E o gateway? 92, Olhando assim 6801. até que é fácil, né, Wallace? Nem tanto também, esse 62 eu já não sei de onde é que ele saiu. Aqui, ó. Aqui é os limites da minha rede. O início da minha rede, o endereço de rede, e aqui é o final da minha rede, o endereço de broadcast. Tá, tudo isso é a primeira rede, no caso? Essa é a primeira rede que eu estou configurando. Tá bom, então, agora ficou Tá? compreensível. Eu achei que cada uma tava levando uma Agora máscara. eu vou configurar, ó. Agora eu vou configurar a segunda rede. Primeiro o endereço do host para a interface do roteador, o segundo para o switch da LAN B e o último para o PCB. Então vou de novo lá. Abrir o roteador, interface giga 01, IP ADD, qual é o endereço? Qual é o primeiro endereço da segunda subrede? É o ponto 64? É 4 de rede. É o 65, então. É 5. Qual a máscara? É a mesma, não é? 255, 255, 255, 192? Isso. Vou shutdown para ativar a interface. Plan B. O segundo endereço da rede. Um 92, 168, 0. Se era 65 primeiro, É a meia. 66 o segundo. O gateway, IP, se for o gateway, 192, 168, 0, 65. E o último endereço da rede, 126. 126. Agora eu entendi. JK Santos. E o gateway? Oi, é o 66, não é? Que comunica 65. também? 65. É sempre da onde parte a comunicação? É sempre do roteador, né? Normalmente usa no primeiro endereço da rede. É, primeiro endereço. Entendi. Tá? Tá. A parte de configuração da IP a gente fez. Só que ele pediu para configurar no roteador algumas coisas aqui que eu não configurei. Vou voltar e vou configurar lá o roteador. Ele pede para a gente configurar a senha secreta de ativação. Enable secret. PES 123. Senha de login da console. Line console 0. Password Cisco 123. Login. E configurar o nome do roteador. Hostname. Customer Router. E salvar as configurações. Copy room. Startup config. Fizemos isso, aí ele pede para a gente configurar o IP. Tá, já configuramos o switch, já configuramos os PCs, ele pede para a gente testar a conectividade do PCA, do PCB e também, né, se comunicar com o gateway e se comunicar entre eles. Então, Já está tudo verdinho lá, já está comunicando. ó, IP config, tá lá, o meu gateway, ping 192.168.0.1, pingou. Quem lembra o IP do PCB? 26, né? 66. Não, 126 do PC. Eu falando mutado aqui, bem faceiro. 126. Pingou, né? Se eu quiser tentar pingar pro switch, ó, 92.168.0.2. Pingou. Se eu quiser pingar para o outro switch, é o 66 daí. Esse é 66. Pois é, a comunicação passou pelo switch, por que ele demorou tanto para dar a primeira resposta?
Porque ele não tem na tabela ARP, o MAC do switch. Próprio switch. Aí ele gera o ARP e aí ele recebe, então ele passou o tempo máximo de resposta e aí ele perde. Ó, aqui ele perdeu 2, ó. Agora ele já tem, ó. O que acontece, ó? ARP menos A. Eu já tenho, ó, o endereço do gateway e eu tenho o endereço também do switch que está na mesma rede. Notem que do 66 ele não tem. Por quê? Porque o 66 faz parte de uma outra rede daqui. Quando ele faz o 66, o que ele vai fazer? Encaminha para o gateway. Deixa eu ver lá um netstat -R. Está aqui minha tabela de rotas desse PC. O que ele faz? Ó? Qualquer rota que seja para outra rede vai para o gateway. Através da minha interface que está configurada. 62. Que legal. Quero ver na hora da prova. Tá? E aí o que acontece? O switch também não sabia qual era o IP que estava em qual porta. Então o que o switch faz? Ele manda para todas as portas também, né? Olha lá, agora o switch aqui ele vai ter informação. Ó. Ele vai ter informação. Show MAC address table. Olha lá, ele tem informação da interface do MAC que está ligada a Giga01, que é o meu roteador, e a que está na F02, que é o PC. Tranquilo essa atividade, né? Olhando assim tá bem tranquilo. É aquilo que eu digo para vocês. Se vocês não botarem no papel, tá? E aí eu gosto do papel. Se fosse no laboratório, isso vai dizer, pega uma folha e vão para o papel e escrevam. Tá? Porque é muito mais fácil a gente fazer isso. Com o tempo vocês vão pegando isso fazendo de cabeça, mas sei que não é tão simples assim. Entendeu? Eu não abri. Eu disse que deu o NetAcad aí, não. Não tinha aberto depois de reiniciar. Vocês não leram nada do material, né? Me deixaram empenhado. De boa, professor. Não estou conseguindo nem respirar direito. Beleza. A gente trabalhou então até aqui, tá? Até aqui. Essa foi a atividade que a gente fez. Por favor, refaçam essa atividade depois para vocês praticarem, tá? Agora, o que a gente tem? O que a gente tem? Até então, a gente viu a divisão de redes, tudo do mesmo tamanho. Eu criei ali 4 redes, todas elas do mesmo tamanho, todas elas de 64 hosts, né? Foi nesse exemplo. Agora, a gente tem o VLSM. VLSM quer dizer o quê? Da gente utilizar máscaras de subrede e tamanho variáveis. O que isso quer dizer? Quando o Paulo me perguntou lá, mas o /30 a gente nunca vai usar, porque vai ter só 2 hosts, né? Não, a gente vai usar e vai usar bastante ela. Por exemplo, olhem essa rede aqui, tá? Eu tenho 4 prédios, onde em cada prédio eu tenho um roteador, tá? E entre os prédios eu interligo eles. Então, o prédio A eu ligo com o prédio B com o C e o C com o D. O que acontece? No prédio A eu tenho 25 hosts, no prédio B 20 hosts, no prédio C 15 e no prédio D 28. E entre os prédios, obviamente, eu vou ter uma ligação ponto a ponto entre os roteadores que eu preciso de 2 hosts. Se eu utilizasse, preciso de quantas redes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu pegar uma máscara /24 e eu pegar
sete sub-redes, eu vou precisar de 3 bits. Tá? 2 na 3, 8. Vou ter 8 sub-redes. Se eu fosse 2 na 2, eu teria 4 sub-redes, não me serviria, né? Não atenderia meus requisitos. Então, eu teria que pegar 3 bits emprestados e criar 8 sub-redes. Se eu pegar 3 bits emprestados, me sobra 5 bits. Com esses 5 bits, eu vou ter 32 hosts, ou 30 hosts em cada rede. Né? 2 na 5, 32, menos 2, 30. Ele atende o requisito de todas elas. Não atende? Positivo. Atende. A minha O que rede que maior acontece? tem 5 hosts. Isso. Tem uma que eu acho que tem 26. 28. 28. 28. Deixa eu aumentar aqui. O que acontece? Criei as 8 sub-redes. Tá? As 4 primeiras eu uso para os prédios e uso 3 sub-redes para as WANs, para as interligações entre os prédios. Tá? E me sobra uma sub-rede que ela não foi usada, ela está disponível aí para uma ampliação, para me colocar, por exemplo, mais um prédio. Tá? Aí eu uso o número mágico 32. Isso, uso o número mágico 32. Tá? 32. O que acontece? Olha lá, aqui ele dividiu as redes, tá? Já colocou aqui, ó, o endereço, 92.168.20.0, 92.168.20.32 e assim por diante, tá? E foi colocando aqui nos prédios, ó. O 0, 32, 64, 96, 128, 160 e 192. O que acontece? Nas sub-redes WANs, olha o que eu tenho. Eu tenho 30 hosts disponíveis, né? 30 endereços IPs disponíveis. Eu uso 2. Me sobra 28. Vezes as 3 redes que eu fiz, me sobra 84 endereços que eu não vou ter utilidade nenhuma. Concordo que é um desperdício muito grande de endereços? Sim, positivo. E se fosse uma barra 24, seria maior ainda. Aí seria maior. E aí que a gente vem, então, com o VLSM, que é, então, máscaras de sub-rede de tamanhos variáveis. Então, o que eu fiz? Ó? Eu dividi aqui, ó, peguei a divisão aqui, tudo do mesmo tamanho, né? 30 hosts. E aí, o que eu faço? Eu pego uma dessas sub-redes e subdivido de novo. Então, eu peguei uma rede aqui que era de 30 hosts e subdividi ela no barra 30, que vai ficar 2 hosts em cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu crio mais 8 sub-redes com 2 hosts cada. Vamos lá. Atenderia aqui meus requisitos. Então, ficaria o seguinte, ó. As 4 primeiras redes eu uso para os prédios. Tá? Deixo essas outras 3 redes aqui com 30 hosts, eu deixo ela sem utilizar. E aí eu pego a última sub-rede lá e subdivido ela de novo. O que eu faço? Eu preciso de 2 hosts só. Então eu deixo só 2 bits. 2 dá 2, dá 4, menos 2 dá 2. Me serve. Tá? Então ela vai passar para um barra 30. Então eu tenho lá, ó, notem que a última que eu peguei começa em 224. Então, vai ter 224, 228, 232. Número mágico aqui, 4, né? E ainda me sobra aqui 5 sub-redes de 2 hosts cada disponível. Poderia ampliar muito mais ainda a minha rede. Não daria para fazer isso ao contrário? Começar pelos hosts aí, que é ponto a ponto, e o restante da rede dividir por 4? Pode ser, pode ser. Não tem problema nenhum. Tá? Ó. E aí ficou, então, ó, prédio A, com aquelas mesmas redes, e aqui eu tenho, então, só esses 2 hosts. Isso é VLSM. Tá? Ó, aqui ele faz a configuração, está mostrando aqui as configurações das interfaces com cada uma delas. Aí tem os prédio A, os gateways, e entre eles. Aí tem a atividade prática, essa parte, para vocês brincarem. O VLSM, pessoal, é muito cobrado, tá? É muito cobrado e vou dizer assim, ó, é o diferencial, tá? É o diferencial, porque a gente tem muitos técnicos aí, tá? Se tu pegar o pessoal que trabalha em provedores de serviço, não sei se tem alguém aí na turma, mas, por favor, se tiver, pode dar a experiência de vocês.
tá? O que acontece? Pega esses provedores de serviços, os caras também eles têm que economizar IP, né? Além de eles utilizar NAT lá, eles precisam economizar IP. Então, o que eles fazem assim? Tem um administrador de rede que vai fazer esse cálculo, vai dar essas configurações para os caras, vai dizer assim, ó, vai lá e configura esse IP. Tá? Aí o técnico de rede vai lá, pega o tutorialzinho, dá esse comando, esse, coloca esse IP, esse IP, né? E vira as costas e vai embora. Deu certo, não deu certo, não é ele que resolve. Se vê algum número errado ali de IP, quem resolve é o administrador da rede lá, porque os caras calcularam errado. Normalmente, esse técnico que faz essa configuração, ele nem se preocupa em fazer esse cálculo de subrede, porque isso quem faz é o administrador de rede no projeto da rede. Tá? Então, essa diferenciação de você saber fazer um cálculo de subredes, principalmente de subrede de tamanho variável, tá? É muito importante, dar um baita diferencial na carreira de vocês. E é barbado. Até que não é tão difícil. Não é, não. Falta Bom, prática. quando a gente faz o projeto estruturado de uma rede, a gente faz o planejamento das redes, obviamente a gente vai pensar, né? Vai pensar em diversas possibilidades. Primeiro, tá? Antes da gente iniciar a subrede, a gente deve desenvolver um esquema de endereçamento IPv4 para toda a rede que a gente vai ter na instituição. Então, a gente precisa saber quantas subredes a gente precisa, quantos hosts em cada uma das subredes específicas vão existir, quais os dispositivos que fazem parte dessa subrede, quais partes da rede usam endereços privados e quais usam endereços públicos, né? E aí muitos outros fatores aí determinantes para isso. E um bom esquema de endereçamento vai permitir o crescimento da rede. Por quê? Imaginem vocês que eu dou um endereço IP para vocês e digo assim, olha, faça um projeto para a minha empresa. Eu estou montando uma empresa aqui, que a minha empresa vai ter 30 rostos. 30 rostos. E eu preciso que seja... que vocês façam essa configuração. Né? E aí vocês vão lá e pegam um endereço de classe C, lá um 92.168.0.0, e, não, mas eu não vou perder endereço, vou colocar lá um /28, que eu tenho 30 rostos. Concorda? /28, 4 bits para rede, para subrede, 4 bits para o host. Não, desculpe, /28 /27. O /27 eu vou ter 32 bits, 32 menos 2, 30. Tá? Bom, mas é o número de rostos que eu tenho. Bom, me serve. Aí no outro dia vai o cara lá, comprei mais um host lá, mais uma máquina, entrou mais um funcionário. Eu tenho que refazer todo o projeto de endereçamento IP. Né? Então, isso tem que cuidar. Nesses projetos, então, de rede, a gente tem que ver as necessidades da organização, né, de como essas subredes são estruturadas, quais os requisitos, se tem uma DMZ ou não, né, se vai ter DMZ, se vai ter rostos que precisam ser acessados de fora, né, então, tudo isso a gente tem que cuidar. Né, então, provavelmente, você vai incluir VLSM nesse tipo. Questão de atribuição de endereços dos dispositivos. Normalmente, em clientes de usuário final, a gente vai utilizar um DHCP. Né? A gente vai usar um servidor DHCP para fazer essa configuração. Servidores e periféricos, né? A gente normalmente configura com IP estático previsível. O servidor, obrigatoriamente. Periféricos, aqui a gente diz impressora de rede, scanner de rede, né? Câmera IP, né? Tudo isso que tu precisa acessar ele em algum momento, tu vai colocar um IP estático. Por quê? Imagina vocês que vocês precisam acessar, vocês têm na casa de vocês, vou pensar na casa de vocês, um projeto pequeno, tá? O computador, o notebook de vocês, o outro computador, o celular, qualquer outro dispositivo ali, a TV de vocês precisam colocar um IP fixo ou pode ser qualquer endereço que receber está valendo, desde que vocês tenham acesso à internet?
dinâmico. Vai qualquer um. Agora, tu tem na tua casa, tu tem câmeras de segurança. Aí tu precisa acessar aquela câmera de segurança para te ver um vídeo, por exemplo, ver o que ela está transmitindo. Tu precisa saber qual é o IP dela. Ou do gerenciador das câmeras lá, né? Que normalmente tem um gerenciador, né? Tu tem que ter um IP, saber qual é o IP que tu acessa. Se tu colocar DHCP, tu nunca vai saber qual é o IP que ele recebeu naquele momento. Então, periféricos, impressora de rede, servidores, né? Tu vai colocar sempre um IP estático. Tu vai configurar qual é o IP. Servidores acessíveis a partir da internet. Tu vai ter que ter um endereço público, um IP público, né? E aí tu vai utilizar NAT. Normalmente tu vai estar utilizando o NAT também no teu roteador. Ou tu vai ter que fazer uma criação de uma VPN, fazer alguma coisa assim. Dispositivos intermediários, switches, roteadores sem fio, access point, qualquer firewall, qualquer outro dispositivo intermediário que tu tenha, né? Eles, normalmente, esses dispositivos, se eles permitem gerenciamento, né, tu vai colocar um endereço fixo, tá? Um endereço previsível, atribuído estaticamente. A gente chama de endereço fixo. E o Gateway também vai ter um endereço atribuído manualmente, né? Para que vocês possam fazer. Então, isso é um trabalho de projeto de rede. Aqui, pessoal, tem um projeto de VLSM, tá? Esse projeto aqui, ele vai dar o endereço IP e vai dizer quais os requisitos que vocês têm que fazer. Eu vou deixar para vocês tentarem fazer isso aqui. Senão a gente vai perder muito tempo aí calculando, então vou deixar que vocês façam esse. E aí a gente termina essa parte do endereçamento IPv4, tá? E aí depois tem outros packet traces aqui também para vocês aí já de desafio, tá? Nesse outro aqui no interior ele vai te dando um passo a passo. Aqui ele já te dá mais, sem muita ajuda, tá? Para vocês trabalharem. Eu vou deixar que vocês façam esses dois projetos, tá? Esses dois packet trace aí, e eu vou cobrar um deles, eu vou cobrar que vocês me submetam lá pelo SIGA para valer nota. Vai ser a nota prática de vocês, mas eu vou dar tempo para vocês fazerem isso, e se vocês tiverem dúvida, por favor, me procurem, tá? Depois eu coloco no SIGA lá qual deles que eu vou cobrar como sendo avaliação. Tá? Mas daí vocês vão olhar no SIGA lá, eu vou avisar vocês. Professor, uma dúvida, professor. Diga. Se eu tivesse aqui na minha casa aqui um servidorzinho de página HTML, por exemplo, com um provedor da internet desses comercial, que eles não me dão IP fixo, né? Não teria como eu prover esse serviço para acesso? OpenDNS ou no IP, serviço no IP. O no IP. Sabe qual é o teu roteador aí ou não? O roteadorzinho que eu tenho aqui é um churuco bem porcaria. Não, a marca? Marca TP-Link. TP-Link. Emulador TP-Link. Você lembra o modelo dele? Deve ser um 940N. Parece que é. Esse mesmo? 34. Qual? Já lhe digo. Não dá para enxergar. Seria muito pequeno. Mas é um de 150 megapixels esse aí. Tá, deve ser esse aqui. Opa. Vou pegar ele aqui em português. Tem aqui a parte de redirecionamentos de portas, tá? Que tu pode redirecionar eles e tu pode criar uma área DMZ e dizer qual é o endereço IP do teu computador que tu pode acessar ele na internet. Tá? Pode fazer isso. Tu tem um DNS dinâmico aqui, ó, que é o que eu falei para vocês, ó. Tem o serviço no IP, tu tem o DIN DNS e tu tem o Comesh. O DIN DNS é muito bom e eu já usei esses dois aqui, tá? O DIN DNS e o no IP. Vocês fazem um registro lá, que daí vocês vão criar um usuário e um nome e ele vai baixar um programinha
acho que baixa um programinha ainda, ou pelo próprio roteador aqui, ele vai dizer, daí ele vai te dar uma URL lá, tu vai colocar aqui e ele vai habilitar, tá? Então, sempre que tu tentar acessar, aí depois tu vai redirecionar a porta lá nesse aqui, dizer qual é o IP, daí tu fixa o IP no teu computador para ele direcionar sempre para aquele lá, tá? E aí tu consegue acessar remotamente ele pela URL. Só isso? Que? Oi? Só isso? Só isso. Tá brincando. Claro. Olha, ó, servidor da internet, de página web aí, ó. Fácil e rápido. É? Acabou. Vou ficar E aí tu jogando, pode- vou ficar aí jogando no vocês PC podem do fazer trabalho isso para agora. servidor de jogos, vocês podem fazer isso para qualquer Eu coisa. vou ficar jogando no PC do trabalho agora. Mas eu tava pensando em pagar um domínio lá para ter uma paginazinha para teste na internet. Mas é capaz, eu vou ver se eu faço isso aí então. O Hamashi, não conheço Meu o Deus, Hamashi. tá repreendido, Eric, em nome de Deus. Não, Nunca falou mais de repita Hamashi, esse nome. eu vou embora. Nunca mais repita o nome desse aplicativo aqui. Nunca mais. O Hamashi, eu acho que tu vai criar uma máquina virtual ou tu vai acessar uma VPN para acessar essa máquina, mas não, tu não vai, aí tu vai acessar ela, vai fazer provavelmente vai fazer um acesso remoto a ela e aí tu vai usar ela como se estivesse usando localmente. Tu não está acessando um serviço da máquina, tá? Eu acho que tem essa diferença do Hamashi, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se tu entrar no teu roteador aí nas configurações, provavelmente tu vai ter um DNS dinâmico e aí já vai ter aqui que ele faz essa configuração de forma automática para ti, tá? O DIN DNS é muito bom. Aí tu faz o registro aqui, aqui ele abriu no IP. Eu quero o DIN DNS. DINDNS.org. Tá. E como é que tu gera essa URL, professor, para ter acesso? O serviço vai gerar para ti. Automático? Tu vai criar, tá? Tem que ver, tem alguns que são free, tá? O DNS não tá mais free, pelo visto. Faz tempo que eu não uso, tá? O NoIP, tu tem serviços free, obviamente que tu vai criar, free, aí tu vai ter esses domínios, ó. hopt.org, mas isso para ti não interessa, né? Tu vai copiar e tu vai passar esse endereço, por exemplo, aqui vai colocar lá htmachado.hotpot, aí eu posso fazer o login aqui e ele vai criar para ti, vai te dizer o que tu pode fazer, tá? Mas dei uma procurada aí no IP ou DIN DNS. Agora o DIN DNS eu não vi se ele tem free, tá? Ele tem que se logar aqui para fazer. Tá, mas tem esses dois serviços aí, bem tranquilo de vocês pesquisarem, tá? Até a gente pode depois tentar fazer essa configuração e vocês acessarem. Aí seria da hora. Tá? Em redes 2 dá para a gente fazer alguma coisa assim também, um trabalho nesse sentido. Pessoal, podemos ver IPv6? IPv6 é mais curtinho, mais tranquilo, bem mais fácil. Bora. Mais fácil eu duvido, mas bora. Tá? Vamos lá. Primeiro, por que da necessidade do IPv6? Por causa dos problemas causados com o IPv4. Acabando. IPv4, só lembrando, 32 bits de endereçamento, né? E aí a gente tinha toda uma classe D e uma classe E que a gente não conseguia endereçar, né? Então se perdia muito hosts. Tu tinha 3 classes que eram privadas e os restos eram públicos, então tu tinha várias limitações aí de endereçamento. Então ia faltar endereço IP tranquilamente, tá? Por isso a ITF, que é a Força de Tarefa da Engenharia da Internet, ela implementou, né, desenvolveu o IPv6 com endereçamento de 128, onde a gente pode ter 341 decilhões de endereços. Né? Outro problema que tinha o IPv4 era, por exemplo, a questão de a gente precisar usar NAT, né? E aí, quando a gente usa NAT, a gente perde a conectividade fim a fim, porque eu não consigo rastrear
a comunicação desde a origem até o destino. Eu vou rastrear até o meu roteador, que é onde vai ter o NAT, e aí lá no roteador eu vou ter que verificar a tabela NAT, vou ter que ter um log para mim saber qual máquina que fez. Então, isso gera problemas também. Tá? Aqui, só para vocês terem uma noção, isso aqui eram as datas estimadas aí para esgotamento de endereço IPv4 nos registros regionais de internet. Então, por exemplo, aqui na América no LACNIC, que nós fizemos parte, está esgotado desde 2011, endereço IPv4. Quer dizer o quê? Eu não consigo mais abrir uma empresa e pedir uma faixa de endereço IPv4. Tá? O LACNIC não tem blocos para distribuir mais. Ele já distribuiu todos que tinham. Se ainda tem algum bloco IPv4, está dentro do provedor, que o provedor comprou, né, solicitou, prevendo que ia faltar. Tá? Mas já se esgotou em todo mundo aí endereço de IPv4. Então, por isso que usa esse NAT. E aí tem outros tipos de implementação que os provedores estão fazendo para utilizar o mesmo endereço público em mais de uma rede. É mais complexo ainda e gera um problemão. Tá? Gera um problemão. Com a função da internet das coisas, né, a quantidade de coisas que a gente vai precisar conectar também vai demandar muitos endereços IPs, então, por isso a necessidade de IPv6. Só que, obviamente, que o IPv6 ele não vai substituir todo o IPv4 de uma hora para outra. Vai ter uma coexistência de redes IPv4 e redes IPv6 por um bom tempo, né? Isso vai depender muito dos administradores, dos provedores de serviço em fazer essa atualização. Por exemplo, o meu provedor de serviço que eu utilizo não tem IPv6 implementado. Né? E eu questionei eles não me deram previsão de implementação de IPv6. Né? Lá no IFE, por exemplo, lá no IFE, a gente até tem IPv6 rodando dentro do IFE, mas a gente não acessa nenhum serviço do IFE em IPv6 ainda. Então, notem, mesmo sendo uma instituição de ensino, né, a parte administrativa ainda não implementou IPv6. Por falta de cobrança minha que não foi, né? Obviamente. E aí, como que funciona essa coexistência de endereço IPv6? Só para vocês entenderem. Se eu estou numa rede IPv4, eu não me comunico com uma rede IPv6. Tá? Eu não tenho comunicação, são redes diferentes. Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma implementação de pilha dupla, que é o quê? Na minha rede eu ter tanto IPv4 como IPv6. Aí eu consigo me comunicar por IPv4 ou por IPv6, sem problema nenhum, tá? O melhor dos cenários é isso. Todo mundo ter IPv4 e IPv6. Quem já tem IPv4, só implementar IPv6. Né? Agora, quem não tem IPv4, vai ter só IPv6, não vai ter como ter IPv4. Outro tipo de técnica que a gente faz é a técnica de tunelamento. Então, por exemplo, tenho somente uma rede IPv6. Né? E eu tenho um roteador que tem pilha dupla, tem IPv6 e tem IPv4, ele cria um túnel, né? Para essa rede IPv6 conseguir passar por redes IPv4 e acessar uma outra rede IPv6. E tem um outro cenário, né? Que é um cenário que a gente chama de NAT64, que ele vai fazer uma tradução de um endereço de IPv6 para IPv4, que é uma porcaria. São os 3 tipos de técnicas aí que se utiliza para trabalhar IPv4 e IPv6. Como que eu represento o endereço IPv6? Como o endereço IPv6 é de 128 bits, em vez de a gente representar em notação decimal, a gente vai representar em notação hexadecimal. Tá? Lembrando que cada algarismo hexadecimal ele representa 4 bits. Tá? E esses dígitos hexadecimais, que a gente chama de hexteto, né? Ele vai colocar aqui, então, por exemplo, ó, ele vai colocar esses valores. Então, a gente vai ter, a cada algarismo, ali, em cada conjunto aqui, a gente vai ter cada algarismo, a gente vai ter 4 dígitos hexadecimais, que seriam, então, 16 dígitos binários. Lembrando que ele vai ir de 0 a 9, de A a F, né? Os valores em hexadecimais. A forma que a gente representa ele, então, é sempre com separação de 2 pontos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hexteto. A gente chama isso de hexteto.
tá? Cada hexteto a gente vai ter 4 algarismos hexadecimal. Esses aqui são todos vários endereços de IPv6 escritos num formato preferencial, tá? Com todos os algarismos sendo representados. Obviamente que isso é muito difícil da gente decorar. Qual é o teu endereço IP? IPv4 a gente ainda consegue dizer, o meu 92.168.0.203. Qual é o teu endereço IPv6? 2001, fica muito difícil, né? Então, a gente consegue fazer uma simplificação desse endereço e as regras para fazer essa simplificação, primeiro, igual matemática, já que o Paulo gosta de matemática, né? 0 à esquerda não serve para nada, né, Paulo? Não aumenta o saldo. Então, sempre que eu tiver um 0 à esquerda nesses conjuntos, eu posso omitir, eu posso simplificar. Então, por exemplo, 2001, que na verdade não é 2001, né? É 2001, porque é algarismo hexadecimal. Então, é 2001, eu não consigo omitir nada, porque eu não tenho nenhum 0 à esquerda. Agora, 0db8, eu consigo omitir esse 0. 0, 0, 0, 0, eu posso omitir aqueles 3 zeros à esquerda e deixar somente 1. E assim por diante. Tá? Então, omitir os zeros. Primeira regra. Aqui tem vários exemplos. A segunda regra, 2 pontos duplos. Por exemplo, quando a gente tem um conjunto de zeros, olha lá, aqui eu tenho exemplos de endereços, aqui está em formato incorreto, aqui está incorreto, aqui está certo, aqui está certo. Todos esses endereços, esses 4 endereços aqui é o mesmo endereço IP, é o mesmo endereço IP. O que ele fez? 2001, 0db8, 0000, 00000000200. Tá? O que ele fez? Ele pegou, omitiu os zeros à esquerda, esse conjunto de zeros aqui, ele trocou por 2 pontos, 2 pontos. Aqui um outro exemplo. Pegou aqui, e aí ele optou por omitir esse conjunto de zero, colocou 2 pontos, 2 pontos. Eu poderia ter colocado aqui 2.0, 2.0, 2.0 e ter colocado 2 pontos, 2 pontos nessa parte aqui. Também funcionaria. Olha lá. 2 pontos, 2 pontos, 1, que é o endereço de loopback, é o endereço IPv6, que é esse aqui. Eu omiti todos esses conjuntos de zero por 2 pontos, 2 pontos. Tranquilo essa compactação? Eu acho que fazendo é mais fácil do que vendo. Olha lá, vamos fazer então. 2001, Retiro o que eu disse, dá tempo de voltar atrás. 2001, consigo compactar? Não, 0db8. só DB8 fica. 0, Fica 0, só 0, zero. 0. Só o 0. Aqui consigo? Não. Não, também não. Daí fica tudo igual daí pra frente. Peraí. 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos, 0, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 2 pontos, 5, 6, 7, 8, 2 pontos, 9, 1, 0, 1, 2 pontos, 1, 1, 2, 1, 3. Deu erro aqui. Tem alguma coisa errada. Esse 0 não tem como compactar, professor? Aqui? É. Vamos ver. Agora dá. Ele tirou o 0 ali e botou 2 pontos, 2 pontos. Não muda muita coisa. Tá? Aí tem vários outros aqui, ó. Olha lá. Tá? 2001, 0, DB8, 0, 0, 0, 200. 2001, 2.0, 2 pontos DB8, 2 pontos 1, 1, 1, 2 pontos, 2 pontos, 200. Então, não é muito
muito complexa. Só uma Os pergunta, tipos de professor. endereço IPv6, tá? Lembra que no endereço IPv4 a gente tinha unicast, multicast e broadcast, tá? No IPv6 a gente não tem mais o broadcast, sim, a gente tem o Ncast. Então, o unicast é a mesma coisa. Vai identificar exclusivamente uma interface de um dispositivo. Multicast é um grupo, né? É um grupo de hosts com aquele endereço. E o Ncast ele é semelhante ao broadcast, porém ele vai ser enviado a um endereço de Ncast, ele é roteado para o dispositivo mais próximo, né, que tem aquele endereço. Então, primeiro que responder ali, ele vai servir, tá? Então, ele é um pouquinho diferente. No IPv4, a gente usava máscara. No IPv6, a gente usa comprimento de prefixo. Então, por exemplo, a gente tem, né, a nossa rede, a gente diz, então, a porção da rede é o nosso prefixo de rede que a gente tem, que normalmente vai ser 64 bits, e a gente vai ter mais 64 bits para fechar os 128, que vai ser a identificação da interface. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, 2001, 2.db8, 2.a, 2.2. Então, estou dizendo que o quê? Que os primeiros 64 bits representam a minha rede, é o meu prefixo de rede, e os outros 64 é a porção do host que vai identificar a minha interface do host. Vocês vão ver que em redes locais, normalmente a gente vai utilizar 1/64. Tá? 1/64. Quais outros tipos de endereço IPv6 unicast que a gente tem? Tá? Aqui muda um pouquinho, tá? A gente vai ter, no IPv4 a gente tinha endereço público e endereço privado. No IPv6 a gente tem um unicast global, que vai ser, que é como se fosse um endereço público IPv6, tá? É o que é globalmente visível, globalmente roteado. A gente vai ter um endereço de link local, que ele é utilizado somente localmente. Então, toda a comunicação local ele é feito via esse endereço de link local. Eu vou ter um endereço de loopback, que é o 2.2.1. Um endereço não especificado, que é 2.2, como se fosse aquele DHCP que a gente não tinha, uma pipa, né? E tem também um local exclusivo, que é um outro tipo de endereço, que vai começar com FC00, tá? Até o FD00. E ainda eu posso ter um endereço IPv6 unicast com o endereço IPv4 embutido nele. Mas o que normalmente a gente configura? Apenas esses dois endereços, o endereço de unicast global e o endereço de link local. Só para vocês entenderem um pouquinho, endereço local exclusivo, né? Então, que é desse intervalo de FC00 até FD-FF, que eles ainda não são comumente implementados, tá? Mas eles vão servir aí para ser utilizado dentro de sites com número limitado de sites e com outras coisas, tá? Não vem ao caso aqui. O endereço global, tá? O endereço global foi designado por enquanto pela ICANN, que é quem é responsável pelo endereçamento, que ele vai utilizar, fixou como endereços globais todos que iniciam com os bits 00001, tá? Então, quer dizer o quê? Os 3 primeiros bits do prefixo vai começar com 001, é endereço global. Então, todo endereço que começar com 2000, alguma coisa, ele vai ser um endereço global. Tá? Então, ele vai de 2000 até 3FFF. Todos isso aqui são endereços globais. Então, aqui ele está mostrando, ó, o prefixo global de roteamento, que ele usa 48 bits. Aí eu uso uma subrede, ele usa 16 bits e usa 64 bits para a interface do host. Tá? Então, o endereço global ele vai ter essas 3 partes, tá? Uma parte que é o prefixo global de roteamento, uma outra parte que vai ser o identificador da subrede e uma outra parte que vai ser o identificador da interface. Aqui é o que ele falou ali em cima. Aqui o delink local. O delink local ele sempre vai iniciar com FE80,
Então, todos os endereços que vai do FE80 até o FEBF são endereços de link local. Tá? O endereço de link local ele não é roteado pelo roteador, tá? Ele só vai ser utilizado localmente. Tá? Localmente. Então, por exemplo, é muito comum a gente configurar o roteador que tem duas interfaces, a gente configura o endereço Unicast global aqui e outro endereço Unicast global aqui. E usa o mesmo endereço de link local, a gente pode repetir o mesmo. Por quê? Porque eles estão em redes diferentes e não vai ter problema nenhum. Outra vantagem que a gente tem do IPv6, que o IPv6 ele tem a possibilidade de se comunicar, ele tem os protocolos de descoberta de vizinho, e aí, por exemplo, eles têm troca de mensagem entre roteadores vizinhos, né, para fazer atualização de roteamento, e também o próprio host final, ele consegue se comunicar com o roteador para fazer a autoconfiguração dele, que é o serviço de Slack, que a gente chama. Tá? Então, ele solicita para o roteador o prefixo de rede, e aí o roteador anuncia qual é o prefixo de rede, qual é o IP dele para ser como gateway, e ele usa uma fórmula para gerar um IP único para ele, que não se repete na rede. Tá? E essa configuração dinâmica que a gente chama, ele pode utilizar um método que a gente chama de EUI, que ele vai usar o endereço MAC do cliente para poder fazer essa atribuição desse endereço. Então, são alguns tipos aí que a gente tem. Como que a gente faz a configuração, tá? Até a gente já fez, eu acho, uma atividade. Com o IPv4, a gente dá o comando IP, address, o IP e a máscara de subrede. No IPv6 vai ser a mesma coisa, a gente vai entrar na configuração da interface e vai dar o comando IPv6 address, o endereço IPv6 barra o prefixo da rede. Então, por exemplo, aqui, ó. Estou configurando o roteador. Tá? Interface gigabit Ethernet 0/0/0, IPv6 address 2001, .db8, .acad, 2.1, 2.2.1, /64. No shutdown. Ativei essa interface aqui. Entro na configuração dessa outra interface, IPv6 address e assim por diante. Tá? A gente faz essa configuração assim e... Aqui a configuração, uma máquina Windows, né, com o endereço IPv6, boto o endereço IPv6, coloco o prefixo e coloco o get. Tranquilo? Mais ou menos. Salvado? Vocês vão ver. Ô, professor, me responde uma coisa, qual é a diferença do IPv6 temporário e o D-Link local? O temporário tu recebe... É quando tu não tem... Tu tem um endereço, deixa eu dar um comando CMD aqui. Aqui, ó. ipconfig. Olha lá. Eu tenho aqui o endereço de link local, tá? Olha lá, notem que ele começa com FE80. Isso aqui quer dizer que é um D-Link local. Tá? Um temporário até tem um lugar que fala do temporário aqui. Ele usa um temporário para quê? Vou ter que ver depois direitinho e te digo, tá, Wallace? Tranquilo, beleza. Na verdade, eu nunca usei assim o temporário, tá? Nunca precisei usar desse temporário, mas ele tem uma funcionalidade, mas não me recordo qual é, tá? Tranquilo, não tem pressa não, professor. Da configuração do link local, tá? Do link local. Então, por exemplo, aqui, ó, além do endereço Unicast global, a gente vai ter o de link local. Aqui a gente configura, se a gente não configurar o link local, ele vai gerar um aleatório. Tá? Mas só que a gente pode usar, por exemplo, o gateway do PC1, ele pode ser o endereço de link local. Então, é muito mais fácil, por exemplo, eu dizer assim, ó, meu endereço de link local é FE80 2.2.1.
E aqui ele colocou 2.2.1, 2.1. Nem precisaria, tá? Poderia ser F80, 2.2.1. Então, o get do PC1, F80, 2.2.1. Como que eu configuro isso? Também na mesma configuração da interface, IPv6 address, o endereço que eu quero criar, de link local, e eu coloco o atributo link-local. Configurei o endereço. Aqui tem o verificador. Aqui a troca de mensagens que eu estava falando, que existe, né, no IPv6. Isso é uma implementação lá do ICMP versão 6, é um melhoramento em relação ao ICMP versão 4. Então, por exemplo, eu quero fazer uma configuração automática dos meus hosts. O que ele pode fazer? Ele pode fazer isso diretamente, se comunicando com o roteador, ele vai mandar uma mensagem de solicitação de roteador, e o roteador vai mandar um anúncio de roteador. Então, ele vai solicitar um prefixo, e o roteador vai anunciar qual é o prefixo e qual é o IP dele. Tá? E aí, esse aqui vai pegar o MAC dele e vai criar o endereço junto com o prefixo. Tá? Isso utilizando apenas Slack. Tá? Eu posso fazer uma configuração onde eu uso Slack e uso o servidor DHCP versão 6 para obter outros tipos de configuração, por exemplo, como endereço DNS, né, que eu não vou ter no meu roteador. E eu posso usar somente também o DHCP para fazer toda essa configuração, né? Em vez de eu fazer a solicitação para o roteador, eu faço a solicitação de todas as informações para o meu servidor. Uma coisa que a gente não pode esquecer de configurar no roteador, porque por padrão os roteadores eles não vêm com roteamento IPv6 ativo. Quando a gente configura o roteamento IPv4, a gente configura o IP e configura as rotas e ele já sai funcionando tranquilo. No IPv6, se a gente não der o comando IPv6 unicast routing, ele não ativa, ele não faz o roteamento de uma rede para outra. Tá? Então, a gente tem que dar esse comandinho para poder ativar o roteamento IPv6. Então, aqui, por exemplo, ó, o método Slack. Tá? O que ele faz? O roteador está anunciando o prefixo de rede, tá? O prefixo de rede, o cobrimento do prefixo, né? E o PC, ele vai pegar aquela mensagem de anúncio do roteador com o prefixo e vai criar o identificador da interface usando o método EUI64, que ele pode gerar o endereço utilizando o endereço MAC da interface dele. Ou, dependendo do sistema operacional, ele pode utilizar um número aleatório de 64 bits. Tá? Ele vai lá e vai gerar um número aleatório daqueles 64 bits para gerar sua interface. Mas, por exemplo, se vocês olhar aqui o meu, tá? Deixa eu dar um ipconfig/al aqui, daí vocês conseguem ver. Tá? Aqui está meu endereço, aqui eu estou de link local, tá? Olha, esse aqui é meu endereço de link local, e se vocês olharem meu MAC aqui, ele não corresponde a nada que tem aqui. Então, ele não utilizou o método EUI64. E aqui eu não tenho unicast global. Se tivesse unicast global, mas como o meu provedor ele não está gerando isso, ele não tem, tá? Ele não tem endereço. Senão ele provavelmente seria EUI64, tá? A opção 2, o que ele faz? Ele solicita anúncios do roteador, o roteador anuncia, e aqui ele faz uma solicitação para o DHCP para obter informações de DNS e nome de domínio. E no método 3 ele só usa o DHCP, então ele faz a comunicação com o roteador manda ele consultar e manda ele consultar o servidor DHCP para obter todas as informações. Aí ele consulta aqui só o getter e padrão para saber qual é. Tá? Então são os dois métodos. Aqui o processo é o I64. Então aqui ele pega o MAC, vamos ver aqui, ele pega o MAC aqui, tá? Aqui está o endereço MAC, o processo é o I64, o que ele faz? Ele pega o identificador único da organização, tá?
divide isso aqui ao meio. Então, pegou essa parte aqui, o identificador do dispositivo dividiu. Ele pega e inverte o sétimo bit. Então, de 0 ele passa para 1. E no meio ele coloca um FFFE. Então, com isso aqui ele gera o endereço IPv6 dele, tá? Utilizando esse método EUI64. Olha lá, aqui ele tem, ó, o endereço, ó, FC9947, ó, se ter o FFFE no meio, quer dizer que ele usou o método EUI64. E aqui, gerado aleatoriamente, né, ele gerou um número aleatoriamente lá para aquela rede. Aqui a parte de endereçamento dinâmico. Então, tu vai gerar um número aleatório, né? Ou através do processo EUI64. No Windows aqui ele está mostrando com a interface EUI64 e aqui com a interface gerada aleatoriamente. Nos roteadores ele também aparece aqui. No roteador Cisco ele também aparece o processo de EUI64. Só para vocês visualizarem isso aqui. E aqui os comandos para verificação de configuração do IPv6. É os mesmos comandos que a gente trabalhava com o IPv4, porém, em vez de ser IP, vai ser IPv6. Então, ele tinha show IP interface brief, agora tem o show IPv6 interface brief, que ele vai mostrar de forma sumarizada as configurações do IPv6 das interfaces. Show IPv6 out, ele vai mostrar a tabela de roteamento IPv6, e o ping, né, ele vai dar o ping e sempre vai ser preferência o IPv6, tá? Aqui só para vocês verem, eu dei um show IPv6 interface brief, ele mostrou a configuração de link local e de unicast global. O show IPv6 out, ele está me mostrando as redes que estão diretamente conectadas, ele mostra com o C. O L é o endereço local dessa interface, da interface nessa rede. E ele mostrou para todas as redes aqui. Então, só para entender um pouquinho disso aí. Aqui é um verificador de sintaxe e aqui tem um packet trace. Vamos fazer isso aqui. Que dá tempo. Dúvidas, pessoal? Vocês não falam, eu vou falando. Até o momento, muitas. Mas vocês vão ver que o IPv6 é bem mais simples, tá? É bem mais simples. Vamos lá. Tem uma rede, provedor de serviço aqui, você conecta ao nosso roteador e o nosso roteador divide em duas redes IPv6. Primeira rede IPv6, 2001 DB8 2.1 2.1 2.2./64 e 2001 DB8 2.1 2.2 2.2.64. Ele manda a gente configurar esses ossos, já deu toda a tabela de endereçamento, inclusive com os endereços do gateway em formato de link local. Tá? E aí ele pede para a gente configurar o endereçamento no roteador, nos servidores, nos clientes e verificar essa conectividade. Mostra, ó, lembrando que sempre que a gente vai configurar um roteador, sempre ativar o roteamento IPv6 com o comando IPv6 unicast hosting, e aqui ele vai mostrando, então, para a gente fazer a configuração em cada um desses dispositivos, tá? Depois ele manda dar os comandos aqui para vocês verificarem entre eles. Eu vou pegar a tabela de roteamento e vamos lá. Peguei o roteador 1. Enable conf interface giga 0/0 IPv6 address 2001 2.db8 2.1 2.1 2.2.1/64. Debaixo, FE80 2.2.1 é o link local.
IPv6, FE80, 2.2.1, link local. Opa, IPv6, faltou o address ali. IPv6 address, FE80, 2.2.1, link local. E no shutdown para ativar a interface. Grupo interface giga 01, IPv6 address, 2001, 2.db8, 2.1, 2.2, 2.2.1, barra 64. IPv6 address, FE80, 2.2.1, link local, para shutdown. Deixa eu saber uma coisa. Show IPv6 int.br. A serial também não está configurada. Vou configurar a serial. Interface serial 0/0/0. IPv6 address 2001, 2.db8, 2.1, 2.a001, 2.2.2 barra 64. IPv6 address FE80, 2.2.1, link local. No shutdown. Configurei o roteador, ele manda configurar os PCs. PC sale. Ó, IPv6 aqui embaixo. 2001, 2.db8, 2.1, 2.1, 2.2.2, prefixo 64, o link local não preciso criar, e o meu getter é FE80, 2.2.1. Quando eu abrir de novo, ó, automaticamente ele já criou o link local, e nota que tem um FFFE lá que ele usou, então, o próprio endereço MAC da sua interface. O billing, mesma coisa. 2001, 2.db8, 2.1, 2.1, 2.2.3, 64, FE80, 2.2.1, get. O accounting. 2001, 2.db8, 2.1, 2.1, 2.2.4, 64, FE80, 2.2.1. E assim por diante a gente vai configurando eles aí e fazendo teste, tá? Sem problema nenhum. Dessa forma. Se eu colocar aqui, ó, vou colocar como automático, ó. Vamos ver se ele pega lá. Aqui não está pegando. Aí eu não configurei aqui, ó. Falei lá e não configurei, tá? O que eu esqueci de fazer? IPv6 unicast-host. Ativei lá. Ah, não sabe se ativou ou não ativou? Digita de novo, né? Que ele vai aparecer, ó. Lá no showroom, ele aparece se está ou não ativo lá. Se não tivesse configurado, ele não ia aparecer aqui. E assim é toda a configuração. Vocês viram que não tem muita dificuldade aí em fazer essa configuração de IPv6. Só para a gente finalizar aqui o IPv6 Multicast, né, onde ele trabalha, então, com esses grupos, o FF02 2.2.1, que é para todos nós, e o FF02 2.2, que é para roteadores. Né? Então, os roteadores usam esses valores, esses endereços para fazer a troca de endereçamento com multicast. Aí ele vai a mesma coisa. E a parte de subredes IPv6, que é bem mais simples que a subrede IPv4, por quê? Porque a gente sempre vai utilizar apenas esses 16 bits
para fazer o exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei os primeiros 48 bits, que é o meu prefixo de rede. E aqui eu tenho os 16 bits, ó, que é a parte de subrede. Eu só vou variando, incrementando aqui os valores e eu vou modificando, então, a minha subrede. Então, notem que é muito mais simples de eu trabalhar, não preciso fazer cálculo nenhum para trabalhar com essas subredes. Aqui está, olha lá, o exemplo. Então, ó, 2001 DB8 ACAD é o prefixo. Aí eu criei a rede 1, a rede 2, a rede 3, a rede 4 e a rede 5. Usei elas aqui. Cada subrede, 5 subredes de 65.536 subredes disponíveis. Então, note que é muita subrede. Aqui é a configuração do roteador, só para... Tá, já vou. Tá? E aí termina, então, pessoal, o IPv6, tá? Aí termina a parte de IPv6 e aí termina a nossa aula por hoje. Tá? Tem várias atividades de Packet Trace que eu quero que vocês façam aí para a próxima aula para poder verificar se realmente entenderam ou não, porque como foi bastante conteúdo, tem bastante coisinhas, pode ser que alguma coisa passe despercebido. Como já são 10 horas aí, também já chega por hoje, né? Tá bem? Tranquilo, professor. Então tá. Por hoje era isso.